Integrantes da oposição ironizaram a nova posição de Flávio Dino em relação à validade de ordens estrangeiras no Brasil. Apenas um dia após editar o decreto que foi visto como uma tentativa de blindar Alexandre de Moraes dessas sanções americanas, o ministro esclareceu que sua decisão vale apenas para efeitos de decisões de tribunais estrangeiros, que não podem ter validade automática no país sem antes passar pela homologação do STF, o aval do STF, e não entrou no mérito específico da Lei Magnitsky. A primeira decisão de Dino provocou dúvida em juristas e um alvoroço no mercado, com as ações dos bancos brasileiros se desvalorizando em meio a esse temor de desdobramentos desse decreto. Além disso, o advogado da Trump Media, Martin DeLuca, reagiu à medida e afirmou que essa decisão de tentar blindar Moraes repete tentativas da Venezuela e da China de contornar as restrições adotadas pelos Estados Unidos, que acabaram fracassando, sufocando a economia e isolando ainda mais esses países. Você, Mota, o despacho adicional de Flávio Dino, porque houve uma dúvida, se daria para interpretar como um recuo, mas na verdade não, ele estava se referindo àqueles tribunais internacionais, como o TPI. No caso de cortes estrangeiras, segue a decisão de ontem. Teria que passar pelo crivo do Supremo. Eu não acho que isso pode ser interpretado como um recuo. Recuo teria sido, por exemplo, anular todas as condenações do 8 de janeiro. Recuo seria cancelar imediatamente todos os processos contra Jair Bolsonaro. Recuo seria, por exemplo, o governo declarar publicamente que é inaceitável qualquer legislação que restringe a liberdade de expressão em redes sociais. Isso seria recuo. Essa decisão, eu vou confessar a vocês, eu não entendo o que ela foi. Parece que ela foi apenas um esclarecimento, mas eu não tenho a mínima ideia. Eu não consigo entender o que foi essa decisão, nem qual foi a motivação. Muita gente interpretou ontem essa decisão como se ela tivesse invalidado a Lei Magnitsky. Eu vi pessoas desavisadas comemorando nas redes sociais. Só faltaram soltar rojão. Acabou a Lei Magnitsky. E nós explicamos aqui que essa interpretação era equivocada, porque a Lei Magnitsky se aplica nos Estados Unidos, a empresas que operam nos Estados Unidos. É lógico que as consequências são sentidas no mundo inteiro. Em relação a isso, me parece que só há um remédio: recuar de verdade, desfazer aquilo que nunca deveria ter sido feito. Mas me parece que até para esse recuo há um prazo limite. Você, Dávila, o esclarecimento feito pelo ministro Flávio Dino, dizendo que as decisões dos tribunais internacionais seguem valendo. Ele fez menção às decisões das justiças dos países, E aí, naturalmente, todos interpretaram que a Lei Magnitsky não vale aqui, salvo se tiver o ok, o aval da Suprema Corte. É um atalho para tentar explicar o inexplicável, né? O atalho para explicar o inexplicável é o seguinte: olha, tudo que é decisão de órgão multilateral, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, do Tribunal Internacional Penal, aí vale imediatamente no Brasil, porque o Brasil é signatário dessas instituições multilaterais. Agora, o que é uma lei apresentada por um único país que não tem este respaldo de uma instituição multilateral, aí não, aí nós defendemos a nossa soberania. Ou seja, o que ele está dizendo é, na verdade, um atalhozinho para dizer, olha, não é bem assim, mas é assim sim, não muda nada da decisão que ele tomou ontem. Significa que o que ele está dizendo é que quem desobedecer à Lei Magnitsky no Brasil, tudo bem, mas como a gente já falou, a Lei Magnitsky não se aplica ao Brasil, ela se aplica aos Estados Unidos e às empresas e pessoas que têm negócio com os Estados Unidos. Então, por exemplo, se o ministro do Supremo tem um apartamento nos Estados Unidos e tem Lei Magnitsky ou tem conta nos Estados Unidos, não adianta ele espernear no Brasil, vai ser confiscado lá. Faz parte da lei do país. Então, é uma decisão, mais uma vez, descabida,
atabalhoada, inconstitucional, desrespeitosa a outro ministro da corte que está com a citação hoje lá em trâmite, e além de tudo de efeito nulo, porque a lei Magnitsky só se aplica nos Estados Unidos. O fato, Caniato, é que estas decisões destemperadas da Suprema Corte e do governo brasileiro está já custando muito caro aos brasileiros. Só as ações desses bancos hoje perderam um valor de 30 bilhões de reais. Se olharmos para as decisões que o Brasil hoje tem as tarifas comerciais mais elevadas do mundo impostas pelos Estados Unidos, porque nós fomos incapazes e o governo foi de uma incompetência crassa para negociar, já é um prejuízo de 130 bilhões nas nossas exportações. Tem empresa que já está demitindo. Estimado que vamos perder entre 110 e 150 mil empregos. Quem está pagando a conta da incompetência, da irresponsabilidade e da destemperança é o brasileiro, não é o autor de decisões descabidas. Somos todos nós que pagamos essa conta. Isso mostra a consequência da irresponsabilidade de decisões totalmente atabalhoadas, ideológicas, militantes, que não tem nada a ver com a defesa da Constituição e do interesse nacional. Pois é, daqui a pouco eu vou chamar a enquete do dia, que trata justamente desse assunto, desse tema. Quem quiser, já puder, entra no portal da Jovem Pan, faça a sua manifestação. Daqui a pouco eu leio exatamente a pergunta para todos. Mas o nosso portal é jovempan.com.br. Agora, Beraldo, além disso, teve a manifestação do advogado, da Trump Media, dizendo que o STF estaria repetindo a fórmula da Venezuela, também, em dado momento, uma estratégia adotada pela China. E ele escreveu o seguinte na rede social X, um trecho da mensagem dele. Vou abrir aspas para o Martin de Luca. O problema é que agora ele, o ministro Moraes, está apostando o dinheiro e as economias de outras pessoas. É fácil jogar duro quando as fichas pertencem aos contribuintes e aos investidores brasileiros. Fecho aspas. E aí eu pego essa informação trazida pelo Dávila e análise feita por vocês sobre a perda no valor dos papéis de empresas, especialmente de bancos brasileiros, no dia de hoje na Bolsa. Me parece que esse é o cenário, E assim, queda livre, e o que pode brecar esse cenário de instabilidade, hein, Beraldo? Olha, Caniato, de um lado nós temos o efeito da irresponsabilidade que essas decisões produzem no mercado financeiro. A gente precisa lembrar que bancos, empresas, elas se financiam muitas vezes com as suas próprias ações, ou seja, as ações servem de garantia para que operações financeiras aconteçam e essas empresas possam investir, se é uma indústria, expandir a sua capacidade, os bancos vão expandindo o seu crédito, por aí vai. Conforme você tem, do dia para a noite, com base na decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, um efeito tão grave que essas ações perdem muito valor, a garantia que é dada já não é mais suficiente. E você vai vendo essas empresas tendo que cobrir cada vez mais essas garantias, até que chega um ponto que são insolventes. De fato, estas decisões podem quebrar empresas, quebrar bancos, simplesmente pelo efeito que causam no valor dessas empresas. Pois bem, aí tem um outro lado, Caniato. Quando o ministro fala que o Brasil, uma lei, uma decisão tomada por um país que não seja referendada num tribunal que reúna, que o Brasil faça parte, que reúna outros países, que isso não vale no Brasil, ele está certíssimo. Parabéns, ministro. A lei Magnitsky não vale no Brasil. Sabe onde ela vale? Nos Estados Unidos. Esse é o ponto. E eu não entendo a dificuldade de simplesmente lidar de forma objetiva com a realidade. A lei Magnitsky vale nos Estados Unidos. Quem quiser fazer negócio nos Estados Unidos tem que cumprir a lei. E é interessante, Caniato, porque ficam nesse discurso de autonomia do judiciário brasileiro, a soberania brasileira,
Mas eu não vi e não ouvi um pio sequer, nenhuma manifestação de vossas excelências, quando o Brasil mandou um avião da FAB pegar uma ex-primeira-dama condenada por corrupção no Peru. O Brasil, o contribuinte brasileiro, financiou uma operação de resgate de uma ladra do dinheiro público do povo peruano. A Justiça do Peru tomou uma decisão soberana de condenar à cadeia essa ex-primeira-dama. E o que o governo brasileiro fez foi lá interferir na soberania e na justiça, no judiciário peruano, e resgatou uma bandida para vir morar no Brasil, como se nada devesse a ninguém. O presidente brasileiro foi fazer visita a Cristina Kirchner na Argentina, segurou um cartazinho para libertar Cristina Kirchner, que foi processada e julgada pelo judiciário da Argentina e, de forma soberana, foi condenada à cadeia. Então, acho muito engraçado esses dois pesos e duas medidas que são adotados por vossas excelências na Suprema Corte Brasileira para ficar apontando os dedos para os outros, mas na hora que eles precisariam criticar duramente e usar os instrumentos necessários para impedir que o Brasil fique aí passando a mão na cabeça, o presidente brasileiro e o governo brasileiro fiquem passando a mão na cabeça de ladrão internacional, corruptos, condenados pelo judiciário dos seus respectivos países, não falam nada. Então, Caniato, como levá-los a sério, não é? Pois é, inclusive pessoas da nossa audiência, daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens, agradecendo muito Alexandre Vieira, José Nilton, Rosiane Olivato, José Menezes, obrigado pelas mensagens aqui, mas, Mota, lembraram do episódio destacado há pouco pelo Dávila, mas a gente tinha há uns dias lembrado também o PNP Paribas, é francês, né, Dávila, esse banco, fez o acordo e pagou um montante de 9 bilhões de dólares nessa multa, porque o banco tinha driblado, Mota, tinha dado um jeitinho de burlar as sanções e estavam fazendo negócios com empresas e bancos do Sudão. O Sudão é um país sancionado pelos Estados Unidos pela lei Magnitsky. E aí o banco decidiu burlar, driblar a sanção e fechou esses negócios com essas instituições. Bom, os Estados Unidos identificaram e aplicaram essa multa, fizeram um acordo, pagaram 9 bilhões de dólares. Não adianta a instituição brasileira achar que dá para fazer um jeitinho aqui, né? Faz um puxadinho, monta uma empresa a colar, faz um pagamento ali. O sistema hoje é todo interligado, é muito fácil das autoridades norte-americanas conseguirem identificar se há desrespeito ou não à lei Magnitsky. Mas eu queria, Mota, se você puder também trazer a reflexão, várias perguntas aqui sobre essa mensagem do advogado de Donald Trump falando sobre a tentativa de repetir a Venezuela. E tem quase uma frase que a gente escuta muito, né, Mota? O Brasil está próximo a se tornar uma Venezuela. Pode parecer piada, né? Mas tem algumas coisas que a gente até coça a cabeça falando, e não é que parece mesmo? Não há dúvida, Caniato, que a Venezuela é o destino final desta trajetória que nós estamos assistindo. Quando o Estado brasileiro provoca, desafia, ofende o governo americano, quando o Estado brasileiro diz não vou cumprir as leis americanas e vou tomar decisões aqui que vão impedir que os bancos cumpram as leis americanas. Eu já chamei a atenção aqui para o fato de que a tecnologia da informação usada por todas as empresas do mundo é baseado na tecnologia americana. Se amanhã empresas como Microsoft, Amazon, Google receberem uma determinação de parar de prestar serviços ao Estado brasileiro, o Estado brasileiro vai parar. O Estado brasileiro não vai conseguir nem pagar os seus servidores. Isso para não falar de tecnologia que é usada em sistemas críticos, como sistema de transporte aéreo, sistema de controle de navegação,
sistema de distribuição de energia. Então, o destino final dessa trajetória, se ela não for corrigida, é um apagão geral. Nós vamos nos tornar Venezuela da noite para o dia. Eu estou vendo muitas pessoas, especialmente nas redes sociais, contaminadas por esse neo-anti-americanismo, que não entenderam o que vai acontecer com elas no dia seguinte. Companheiro, o seu celular vai parar de funcionar, porque os sistemas de tarifação, os sistemas de transmissão são todos baseados em tecnologia americana. Você não vai mais conseguir acessar as redes sociais, porque as redes sociais são todas empresas americanas. Você vai ficar comemorando em casa, sozinho, no escuro, sem ter com quem falar. Então, é lógico, né? Esse é um cenário extremo, mas é inevitável que a gente pense nesse cenário extremo, dadas as consideradas as coisas que a gente está vendo. Agora, eu queria fazer uma observação aqui, Caniato. O Estado brasileiro jamais teria feito tudo o que fez nos últimos anos se não tivesse contado com o apoio, a complacência ou pelo menos a apatia de muitas figuras importantes do mercado. É hora de dizer isso. Depois das eleições, nós vimos várias dessas figuras vindo a público, dizendo que se arrependeram de suas escolhas. Mas olha, companheiro, o arrependimento não é suficiente. É preciso fazer penitência e consertar o erro. Não é possível que essas pessoas não tenham percebido que nada é tão venenoso para os negócios quanto a insegurança jurídica. Foi esse caminho que o Estado brasileiro escolheu percorrer. Com a justificativa de combater a extrema-direita, o Estado brasileiro criou o extremo-direito, aquele que ninguém sabe muito bem como funciona, aquele que reage hoje a uma decisão tomada pelo governo americano ontem, mas não tinha que reagir a nada. Agora é importante dizer uma coisa, e eu vou dizer isso bem devagar para todo mundo entender. Nem o Estado brasileiro e nem os bancos estão em encruzilhada alguma e nunca estiveram em nenhuma encruzilhada, porque o caminho certo a seguir é um só e todo mundo sabe qual é. Agora, eu vou trazer daqui a pouco uma informação importante sobre sugestões que teriam sido dadas a ministros do Supremo em relação a alternativas para que eles consigam receber os proventos da Suprema Corte. A gente vai trazer isso em detalhes, mas, Dávila, muitas pessoas se perguntam sobre o papel do Executivo e do Congresso em um momento como esse. Porque a gente está falando de uma decisão de um ministro da Suprema Corte que no dia seguinte já fez um estrago no mercado financeiro, né? E muitos apontam que esse cenário pode ficar muito pior. De que maneira o Executivo e o Congresso podem se posicionar? Porque muito se fala sobre a integração dos poderes. Espera lá, é algo que está dando um soco no estômago da nossa economia, né? E possivelmente, em breve, nós teremos uma ampliação disso a algo que a gente nem consegue elencar aqui. É possível pensar em um posicionamento do Executivo e do Congresso para brecar essa postura de enfrentamento que foi adotada por alguns integrantes da Suprema Corte? É uma ótima pergunta, Caniato. Bom, toda crença, todas as ideias são moldadas por questões de valores e ideologia. A questão do poder executivo e do judiciário, todos os dois dominados pela esquerda, tem essa ideia desse nacionalismo, desta defesa da soberania nacional, deste rancor e ressentimento contra grandes potências, principalmente os Estados Unidos. Então tem uma mistura de nacional-estatismo com anti-americanismo. Isso baseia a postura, a política, as atitudes do governo e do Supremo. É isso, da maioria do Supremo. Não estou dizendo que é o Supremo inteiro, mas a maioria, porque foram todos indicados pelo PT aí ao longo desses 16 anos. Então, aí tem uma questão importante de crença, de ideologia,
que se sobrepõe à realidade. Então, para defender a soberania nacional, é isso aí, temos que peitar o fortão, não vamos negociar com os Estados Unidos, aqui quem manda é a gente. Essa atitude, o que eu digo, essa bravata patriótica sem fundamento. Já no Congresso Nacional, esta mentalidade do nacional-estatismo também é predominante. E a isso, além de tudo, pode perder alguns votos, né, Canhato? Você vai falar, não, então você quer vender o Brasil, você não se importa com o Brasil, você não se importa com a soberania nacional. Então ainda tem a questão, como é que você vai explicar isso para sua base? Como você vê aí nas redes sociais, a turma gosta desse nacionalismo, desse ufanismo bocó. Então, assim, precisa gente adulta, madura, e explicar como isso vai afetar o bolso das pessoas. Então, existem parlamentares, óbvio, que estão fazendo isso, né? E aí precisa dar nome a essas. Um deles é o senador Rogério Marinho. Atitude corajosa, focada nos dados e fatos, colocando o dedo na ferida, denunciando esse nacional-estatismo e mostrando o prejuízo que está trazendo à população brasileira. Mas é isso, é 1, 2, 3, 4 parlamentares. Não é a maioria do Congresso Nacional. Então, é uma situação na qual, para sair desta encrenca, é preciso ter coragem, defender as ideias certas, mesmo que sejam impopulares perante um pedaço da população. Mas se nós tivéssemos homens e mulheres públicos de verdade que honram a política, estariam aqui defendendo o interesse nacional. E defender o interesse nacional não é aceitar a tarifa de 50%, é negociar com os Estados Unidos. Não é ficar desafiando uma lei que vale num outro país, não vale no nosso, e transformar isso numa crise política e econômica e aumentar a insegurança jurídica. Ou seja, e falta no Brasil são estadistas, pessoas que honram a política, defendem o interesse nacional e não se importam para bravatas cujo efeito é extremamente danoso no bolso e na vida dos brasileiros e das empresas brasileiras. Deixa eu só chamar a pergunta que a gente publicou na nossa enquete do dia, jovempan.com.br. Se você puder, entre agora no portal da Jovem Pan e vote nessa pergunta, nesse questionamento que nós fizemos. Você acredita que a economia do Brasil pode colapsar caso o STF obrigue os bancos a desobedecerem a lei Magnitsky? 2 caminhos. Sim, isso prejudicaria as empresas brasileiras, ou não acredita, porque o Brasil poderia, sei lá, ampliar os negócios com a China e com a Rússia, por exemplo. Vote em jovempan.com.br.